tema da mensagem desse Shabat é resolvendo conflitos. Senhor meu Pai, que o Senhor me capacite a passar essa mensagem, compartilhar, na verdade, mensagem que o Senhor trouxe primeiro para a minha vida, compartilhar com os meus irmãos, e cada um tome propriedade da parte que lhe cabe, com entendimento procedente do Senhor, de forma correta, e tenha o desejo de ter a sua vida também transformada. É o que eu lhe peço em nome de Yeshua, e nos ajude. Nós dependemos do Senhor. Obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pelas tuas revelações. Louvado e engrandecido seja teu santo nome em todo o céu e em toda a terra. Tema da mensagem: resolvendo conflitos. Irmãos, uma situação de conflito é um processo ou estado de desacordo que gera tensão entre duas ou mais partes, indivíduos, grupos ou organização, que divergem devido a interesses, valores, necessidades, objetivos ou expectativas que são observados ou percebidos como incompatíveis. E os conflitos, eles podem surgir dentro das famílias, entre os casais, entre os pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos de sangue, no Mashiach e Yeshua, que deveria ser até mais forte do que o relacionamento com os nossos irmãos de sangue natural. Pode ocorrer em todos os níveis, em todos os lugares. Nessa paraxá Vaigash, e aproximou-se, vemos uma das mais intensas intercessões descritas em detalhes em toda a Torá, e ela veio através de Yehudá, diante de um conflito intenso que surgiu ali com aquele governador do Egito, nesse momento ainda não revelado, juntamente com os irmãos, os filhos de Yaakov. E Yehudá se levantou para defender a vida do seu irmão Benjamim, pelo qual Yehudá havia se tornado responsável diante do seu pai. Embora Yehudá não fosse o irmão primogênito, aquele que normalmente exerce essa responsabilidade entre o povo de Israel, de cuidar dos demais irmãos, e Yehudá era muito respeitado dentro da sua família, e assumiu de forma corajosa a tutela do seu irmão mais novo, Benjamim, com muita responsabilidade, pois o filho mais novo de Yaakov já era pai de 10 filhos, conforme descrito em Bereshit, Gênesis capítulo 46, versículo 21. Alguns estudiosos acreditam que Benjamim, naquela ocasião, estava com 29 anos. Mesmo lidando com o irmão adulto, e Yehudá assumiu total responsabilidade sobre ele diante do seu pai Yaakov. E assim também resolveu um conflito com Yaakov para liberar o irmão para descerem juntos ao Egito. E depois Yehudá se posicionou diante de Yosef para resolver o conflito e liberar seu irmão mais novo de ir para a prisão. Hoje, a primeira coisa que a Ruach HaKodesh deseja tratar em nossas vidas em relação à resolução de conflitos é sobre a importância de termos maturidade
maturidade para assumir responsabilidades, se realmente desejamos solucionar questões complexas, questões difíceis que muitas vezes teremos de enfrentar. Hashem espera que aprendamos com Yehudá em situações de crise e assumamos responsabilidades e cumpramos sempre com a nossa palavra, não importa o que ocorra. Este foi um dos itens importantíssimos em que Yehudá se posicionou corretamente. Responsabilidade. Eu e você, nós precisamos nos posicionar o tempo todo com relação a isso. Tomarmos a responsabilidade na nossa mão. Responsabilidade que assumimos ou que estão sendo confiadas sobre a nossa responsabilidade nas nossas mãos. Eu não posso faltar com a minha palavra, menos ainda com o meu comprometimento com quem tem depositado a confiança e meu chamado diante de Hashem. Isso é muito sério. Irmãos, existem situações que ocorrem em que teremos o desejo de não enfrentar e deixar para lá, às vezes até para evitar conflitos maiores. Entretanto, nós não fomos chamados para fazermos manutenção de um conflito, colocar embaixo do tapete e deixar a sujeira lá, mas sim para buscarmos por uma solução à luz das Escrituras Sagradas e solucionar o conflito. Hoje existem casais, olha, se eu falar isso para minha esposa ou se eu falar isso para o meu marido, a terra vai tremer, relação de medo. Existe um conflito que precisa ser resolvido. É claro que existe um momento adequado para se tratar questões sensíveis. Mas se a gente tiver com medo de compartilhar alguma coisa, algum sentimento, nós estamos com um problema sério e colocando o conflito embaixo do tapete. E ele vai crescer. E eu receio dizer que ele pode te devorar. Existe uma situação, uma frase famosa e impactante, frequentemente atribuída a Edmund Burke, um filósofo e político irlandês do século XVIII, que disse: para que o mal triunfe, só é preciso que os homens de bem não façam nada. E desde então essa frase tem sido repetida muitas vezes no mundo inteiro. Entretanto, as Escrituras nos ensinam que se alguém tiver conhecimento de um problema, de um conflito e ignorar a questão, certamente responderá por isso. Está registrado em Mislei, Provérbios capítulo 24, versículo 12. Você sabe que existe uma relação de conflito, um problema, e você não faz nada, você vai responder por isso. Está registrado Mislei, Provérbios, capítulo 24, versículo 12. Normalmente, uma pessoa que está diante de um conflito pode pensar que se interferir, o conflito pode aumentar ainda mais. E muitos têm preferido deixar como está para ver como vai ficar. E normalmente é aí que o conflito fica ainda pior. Essas pessoas normalmente fogem de embates, de discussões ou situações de desacordo, porque elas acreditam que estão preservando a harmonia. Uma falsa shalom.
E isto muitas vezes ocorre por medo de rejeição, medo da crítica, para evitar um desconforto emocional pior. E assim as pessoas têm se anulado. E problemas de relacionamento em todas as esferas da sociedade têm aumentado grandemente e rapidamente. Se você vive alguma relação de medo, pare. Você está com a relação de conflito que precisa ser urgentemente resolvida. Irmãos, precisamos aprender a resolver os conflitos com sabedoria e entendimento, apresentando a verdade com responsabilidade. Como o Erudá apresentou a seu pai Yaakov, de forma clara e objetiva. Se meu irmão ficar, não teremos alimento. Confie em mim e ele vai voltar a salvo comigo. Ou como Erudá apresentou ao homem poderoso do Egito: se o menino não voltar, o pai dele vai morrer de desgosto. Prenda a mim no lugar dele, mas poupe o nosso pai de mais esse terrível sofrimento. A cadeia eu posso suportar, mas o sofrimento do meu pai, não mais. Isso será demais para mim. Não podemos mais ser indiferentes diante de uma situação de conflito, irmãos. Fingir que o problema não existe, deixando de considerar as consequências. Esse monstrinho vai crescer e vai te devorar. Vai devorar a vida de pessoas amadas ao seu redor. É isso que você deseja? Precisamos ter força e coragem para resolver as questões. Primeiro, dentro do nosso próprio coração, de forma estruturada pela palavra de Hashem. Precisamos nos livrar de ressentimentos, de mágoa, entre tantas outras coisas ruins que têm destruído as pessoas, destruído casamentos, destruído relacionamentos, destruído famílias. E depois, quando conseguirmos resolver isso dentro do nosso coração, precisamos resolver os conflitos ao nosso redor. E certamente nós vamos estar melhor preparados, inclusive para perdoar. Porque o maior beneficiário somos nós que liberamos perdão. Lembrando que o Senhor sabe todas as coisas e precisamos ter coragem com responsabilidade para confrontarmos os conflitos, sempre buscando por uma solução que seja adequada para todos os envolvidos. Sem acusações. Todos nós vamos responder pelo que fizemos ou até pelo que nós ignoramos, pelas coisas que nós deixamos de fazer. Que tenhamos entendimento. E Erudá poderia ter tido uma posição de indiferença. Quer saber? Esse problema não é meu. Podia ter ignorado os conflitos, poderia ter deixado Benjamim ser preso. Poderia voltar para o pai e dizer o que ele viu diante dos olhos dele. Pai, sinto muito, sinto pelo menino. A taça do governador do Egito foi encontrada com ele, com Benjamim. E ele foi acusado de roubo. O que o senhor queria que eu fizesse? A situação é grave, está preso lá. Eu tive que deixar ele lá no Egito. Mas Erudá não agiu assim. Em todos os lugares existem questões de conflitos. Muitas vezes até entre nós, irmãos no Mashiach, irmão de sangue no Mashiach.
entre os talmidim escolhidos. Haviam conflitos entre eles. Um queria sentar à direita, o outro à esquerda. E quando os outros souberam da situação, ficaram extremamente irritados. Por quê? Queriam também os mesmos lugares para eles. Como assim? Então você está querendo tomar um lugar que era meu? Conflitos. Eu sei que ocorrem conflitos também nas congregações. Dentro das congregações. Não deveria, mas ocorrem. O que eu poderia dizer a você sobre isso? Com relação a esta nossa congregação? O que eu posso fazer? Posso fazer nada. Poderia dizer isso? Será que é isso que o Senhor espera que eu diga e me posicione? Irmãos, o Senhor me fez um convite alguns anos atrás, eu aceitei. Então o Senhor confiou nas minhas mãos responsabilidades para com as ovelhas dele, Hashem, entregues a Yeshua, e que foram confiadas nas minhas mãos. Eu preciso ter responsabilidade. Principalmente apontar o caminho, conduzir essas vidas através da Ruach HaKodesh, pela Torá do amor, ao Mashiach Yeshua, o Cordeiro que foi morto por causa dos nossos pecados. Eu fui chamado e me empenho com perseverança todos os dias para que você tenha vitória nessa terra. E no final da sua jornada nesse mundo, você seja aprovado e esteja com o seu nome escrito no livro do Cordeiro. E receba a coroa da vida. Esta será a minha maior alegria. E eu conto com a tua ajuda, com a tua compreensão. Em uma ocasião, eu ouvi um ministro das Boas Novas dizer que as pessoas que temem o nome sagrado de Hashem, elas nunca morrem. Elas são transferidas e promovidas. São transferidas da filial para a matriz e são promovidas. Vão trabalhar diretamente com o nosso mestre, com o nosso patrão, do lado dele. Agora, precisamos estar muito atentos e sermos cautelosos, porque existem muitas vozes estranhas neste mundo, inclusive com ensinos da Torá, conduzindo pessoas a viverem pela Torá da justiça e não pela Torá do amor. A Satã pode usar a vida de pessoas desavisadas para trazer vozes estranhas, ensinos estranhos. Então eu não posso ver isto e permanecer com indiferença, como se nada tivesse acontecendo, para evitar conflitos. Eu não posso ver uma ovelha de Hashem em risco de ser arrebatada para fora do caminho de Hashem e não fazer nada. É o meu dever lutar para que vocês ouçam o que Hashem diz. E ai de mim se eu não falar o que Hashem deseja que eu fale com você nesse dia. E recomendo mais, tudo o que nós ministrarmos aqui nessa casa, na Beit Sar Shalom, ou até entre as pessoas que dizem estar conosco, que seja analisado por cada um de vocês à luz
da Torá. Confronte e retenha o que é bom. Não seja mais enganado por nada nem por ninguém. Inclusive com os ensinamentos procedentes dessa casa. Confronte com a Torá. Não deixe entrar no seu coração nenhuma doutrina, nenhuma instrução estranha, diferente da Torá, que foi entregue a Moshe no Monte Sinai, porque existem muitas literaturas sobre a lei oral que não existiam no tempo que Yeshua estava caminhando aqui fisicamente nessa terra, não existiam. E que foram criados pelo menos 3 séculos depois. Da mesma forma que foi feita uma reforma no cristianismo, também houve uma reforma no judaísmo. Aí você sai de um engano e vai direto para outro buraco. Que o poder da Ruach HaKodesh esteja sobre a minha vida e me dê forças e coragem para lutar e mostrar a cada um de vocês a verdade e livrá-los das prisões e cadeias que existem nesse mundo. Do mesmo modo que Yehudá lutou por Benjamim, disposto a pagar com a sua própria vida por um crime que ele não cometeu. E ainda naquele caso, Benjamim era inocente. E quanto a nós? Nem sempre somos inocentes. Yeshua tem lutado pela nossa vida de forma tremenda, incansável. E a minha responsabilidade é que o trabalho do Mashiach não seja em vão na sua vida. E que sejamos honrados nessa obra, mesmo que às vezes não seja confortável para nós confrontarmos situações de conflito, situações desagradáveis, mas se nós não confrontarmos essas situações, com o passar dos dias, elas se agravarão e muito. Eu posso alertar sobre os perigos, mas as decisões sempre serão de vocês. Embora o meu desejo é de que todos vocês, sem nenhuma exceção, desfrutem de muita alegria nessa terra, em caos. Com efeito, para a eternidade. Esse é o desejo do meu coração. E é o que o Senhor tem para nós. Eu declaro a vocês, cuidado com o que vocês ouvem, com o que vocês recebem, tudo tem ministração, com o que vocês propagam, passam adiante como se fosse verdadeiro, sem saber a origem daquilo, repetem. Que o filtro dos seus ouvidos e das palavras que saem da sua boca tenha estrutura, estejam baseados nas instruções de Hashem através da Torá. Que cada roche, cada líder nesta obra tenha este mesmo sentimento e comprometimento. Porém, se alguém desejar andar de outra forma, seguindo outros ensinamentos diferente do que Hashem nos chamou para vivermos, eu não terei como impedir, mas isso não poderá ser ministrado sobre a vida de ninguém dentro dessa casa. Porque o Senhor assim determinou. Yeshua é o nosso Rabi, o nosso mestre. E somente a ele devemos seguir, porque foi desta forma que Hashem estabeleceu aqui nessa casa para a nossa vida.
As ovelhas de Hashem, entregue a Yeshua e confiadas em nossas mãos, ouvem a voz do Mashiach Yeshua e sabem o que eu estou falando, porque foi isto que o Senhor determinou que eu falasse para vocês nesse dia. Irmãos, esta obra nasceu no coração de Hashem. Ela não é propriedade minha. Eu aqui sou apenas um servo. Sou apenas uma ovelha como vocês. E nós fomos chamados por Hashem para sermos cooperadores, ter cuidados para com a vida de todos em amor e facilitarmos o trabalho do nosso bom pastor, Yeshua. Yeshua é o nosso bom pastor. Precisamos estar pronto para cuidar com responsabilidade de tudo que o Senhor tem confiado na nossa mão até que o nosso Mashiach retorne. Se você ama Yeshua, me ajude a cuidar das ovelhas dele, a apacentá-las. Me ajude nessa obra. Nós somos chamados para levarmos estabilidade física, emocional e espiritual para a vida das pessoas que têm sido sistematicamente feridas, machucadas pela vida, muitas vezes pessoas que estão a serviço do mal, e que cada uma dessas pessoas saiba que o Senhor vê e se importa sim com tudo que elas estão sofrendo, tudo que elas estão passando. E Ele vai se levantar. Ninguém aqui tem o direito de desestabilizar a confiança de ninguém, de introduzir doutrinas estranhas criadas por homens, introduzidas como se fossem ordenanças e mandamento do Senhor. Mandamentos que Hashem nunca ordenou fazermos. Sejamos fortalecidos para levantar e prosseguir adiante, cooperando com a obra de Hashem através de Yeshua, e não sejamos movidos por movimentos estranhos à Torá criados apenas há poucos séculos atrás. Nem sabemos quem compilou isso, nem para qual propósito, mas certamente não tem edificado o reino dos céus. Tem levado pessoas a saírem do caminho através do engano. Então, irmãos, eu declaro que as pessoas que foram ungidas nesse ministério aqui e andam em comunhão, exercendo o seu chamado, tenha cuidado para não andar em contradição com absolutamente nada. Uma obra com muitos desafios, é verdade, mas extremamente honrosa para todos que foram chamados para isso. Eu agradeço a Hashem por servir ao lado de pessoas que temem o nome sagrado do Senhor e temem desestabilizar qualquer vida, qualquer pessoa. Mas isso não impede outros de fazerem o que querem fazer sem nenhum entendimento e de trazer confusão ou prejuízo aos corações. Irmãos, as pessoas são livres para fazer o que desejam fazer. Está escrito, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12a.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12a. Vocês dizem: para mim tudo é permitido? Pode até ser, mas nem tudo é proveitoso. A Ruach HaKodesh nos diz mais. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido. É o que vocês dizem? Talvez, mas nem tudo é útil. Tudo é permitido? Pode ser, mas nem tudo edifica. Dentro da febre que existe nesse mundo, do apelo pela popularidade, muitas vezes buscando por aceitação, muitas pessoas têm deixado de usar esse texto como filtro, que nos orientam que tudo que devemos fazer precisa ser proveitoso, útil e edificante. Então obedeçamos essa instrução de Hashem para o nosso próprio bem. Estes são os 3 filtros, 3 peneiras nas Escrituras Sagradas que podem nos ajudar a seguir em frente sem errar o alvo. Ouvir, estudar e reter o que é bom. Na dúvida, não propague a mensagem adiante. Que tudo que procede de dúvida não procede de Hashem. É o que está escrito. Yehudá havia se empenhado com a sua vida diante de Yaakov em trazer o menino de volta. E diante do poderoso governador do Egito, Yehudá assumiu a responsabilidade de ficar preso no lugar do seu irmão. Yehudá sofreria o dano, mas não recuaria na palavra que havia empenhado e lutou bravamente até o fim. Tudo o que disse foi proveitoso, útil e nos edifica até os dias de hoje. Reproduzamos o mesmo através das nossas vidas, na vida de outras pessoas. Em situações de conflitos. A segunda coisa que Yehudá fez foi pedir autorização para aproximar-se daquele homem poderoso. Yehudá não queria plateia. Yehudá não desejava que Benjamim fosse eternamente grato ao ouvi-lo defender, reconhecendo o quanto Yehudá havia feito pela vida dele. Não. Yehudá não esperava que seus irmãos valorizassem o seu bom discurso e depois dessem uns likes pelo que ele havia feito, admirando a sua eloquência. Não, ele não estava buscando isso não. A maior parte do que fazemos nessa terra de assistência aos necessitados, aos enfermos, aconselhamentos, tempo de intercessão, algumas vezes até em lágrimas. Somente as pessoas que servem diretamente conosco sabem. E o mérito não é nosso. Não queremos popularidade nenhuma para as nossas vidas. Mesmo porque nós não fazemos nada para os homens. Se depender de mim, eu até prefiro anonimato. Mas eu realmente sou grato a Hashem e me sinto honrado por estar servindo ao Senhor e poder ver as transformações, edificações, restaurações, reconciliações, conversões, curas
e tantas outras coisas sobrenaturais que eu tenho visto todos os dias acontecer na vida de muitas pessoas através dessa obra, provenientes do nosso Pai que está no céu, o Todo-Poderoso. E que o Mashiach cresça cada vez mais em minha vida e que eu diminua. Esse é o desejo do meu coração. Mas se realmente desejarmos resolver algum conflito, precisamos ter coragem de nos aproximar do conflito. E é o que fazemos em cada atendimento, não permitindo que pessoas que realmente precisem de ajuda sigam no seu caminho de mão vazia. E que o nome de Hashem seja santificado e glorificado em todas essas situações. A maioria de vocês conhece a minha esposa. Ela não esconde nada, mas eu conheci ela assim. Ela fala tudo o que ela está sentindo no coração. Ela apresenta para o Senhor, ela apresenta para as pessoas. Muitas vezes tem pessoas que nem compreendem direito. Alguns anos atrás, com o meu desejo de protegê-la, porque é minha obrigação protegê-la, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, mas a minha esposa, ela fala tudo. Às vezes até acredito que sincericídio, excesso de sinceridade. E o Senhor me respondeu, falou: filho, como é que você conheceu ela? Foi assim, pai. Ela abriu o coração dela. É todos que vão compreender? Acredito que não. Mas ela fala tudo o que ela está sentindo, tudo o que ela está pensando. E muitos conflitos têm sido resolvidos na nossa vida por esta forma dela agir. Agora imagine se ela guardasse tudo no coração, mágoa, ressentimento, olhasse uma situação e concluísse ali, baseado em suposição. E muitas pessoas estão fazendo isso na Terra hoje. Relacionamentos estão sendo destruídos, casamentos destruídos, pessoa guarda mágoa. E não são mágoas grandes não, são birimbinhas, mas guarda. Aí depois você sabe o que acontece com as birimbinhas? Depois de um tempo, vira uma bomba nuclear. Destrói um quarteirão inteiro. É isso que o Senhor tem para a nossa vida? Acredito que não. Se você deseja realmente resolver um conflito, seja mais objetivo e direto. Quanto melhor, mais direto for, melhor será. Tenha coragem de se aproximar para solucionar essas relações de conflito. Procure a outra parte e diga: preciso falar com você particularmente. Tenha coragem. E se a outra parte não aceitar resolver o conflito, ou até aceitar com as suas palavras e rejeitar com as suas ações, não se ocupe mais com isto. Apresente a questão a Hashem, a sua parte estará bem resolvida. O mais, o Senhor mesmo fará. Lembre sempre do que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Se possível e quando depender de vocês, vivam em shalom com todas as pessoas. Entretanto, todos nós precisamos ter coragem para fazer a parte que nos cabe. A nossa parte é rolar a pedra e o Senhor fará o milagre.
como aconteceu na ressurreição de Lázaro. Yehudá, naquela situação, nem sabia que estava pedindo a aproximação do próprio irmão. Ele imaginava que estava literalmente falando com o inimigo. Bereshit, Gênesis capítulo 42, versículo 30. O homem, o Senhor da terra, falou de forma dura conosco. Ele nos tomou por espião do seu país. Mas Yehudá estava diante de alguém que só queria saber se seus irmãos haviam mudado o seu proceder, havia mudado o coração. Alguém que só queria o bem-estar de toda a sua parentela. E livrá-los daquela terrível fome, que ainda duraria mais 5 anos. Não sabemos detalhes das situações em que estamos envolvidos muitas vezes. Não conhecemos a intenção do coração das pessoas e, portanto, não podemos julgar nada sem que Hashem nos manifeste o que pensa sobre o assunto. Não dá mais para a gente ficar trilhando em campo de suposição. Vai lá e pergunte. Podemos estar em conflito com alguém por não conhecermos suas intenções. Somente a proximidade pode eliminar as interpretações e suposições erradas contrárias à realidade, que produz somente distanciamento. Hoje Israel tem um grande conflito, grande. Vocês pensam que é com Hamas? O maior conflito de Israel é com Yeshua. Porque o povo de Israel foi treinado para esperar um Mashiach político militar e não um servo sofredor. Israel terá também de enfrentar esse conflito com o verdadeiro rei de Israel, se tiver realmente o desejo de experimentar a tão sonhada e desejada Shalom naquela terra. Irmãos, arma de fogo não derruba Shedim, não. O terceiro ponto que a Ruach HaKodesh deseja nos ensinar hoje é que para solucionarmos um conflito, precisamos ouvir atentamente o que a outra parte tem a dizer. E Yehudá fez um descritivo com muita precisão de cada ponto do que Yosef havia dito. Sobre cada pedido que Yosef fez, Yehudá deixou claro que ouvia com atenção tudo que Yosef havia comunicado. Nesse ponto, como é importante guardar tudo que Hashem nos disse e tudo que Yeshua nos falou. Como é importante levar em orações as palavras preciosas que nos foram proferidas, não para cobrarmos os resultados do Senhor, mas com a certeza de que elas serão respondidas. Yehudá não compreendia como aquele cálice havia ido parar na bagagem do seu irmão mais novo, mas ele sabia que o governador do Egito cumpriria a sua palavra, porque sempre havia feito antes, havia lançado todos na prisão e ainda tinha retido Shimon na cadeia. Ele ia cumprir o que ele estava falando, ele sabia disso. Se você quer resolver um conflito, precisa ouvir com atenção e guardar cada palavra que você ouvir em seu coração. Se você não conseguir ouvir atentamente, você não terá argumento suficiente para resolver um conflito. Eu acredito que todos nós precisamos aprender a ouvir mais e com mais atenção o que as outras pessoas dizem. E mais uma vez, reter tudo aquilo que é bom. Em quarto e último lugar, a Ruach HaKodesh nos alerta
e nos orienta que se desejamos resolver um conflito, precisamos estar dispostos a pagar o preço. E Yehudá sabia que o governador do Egito estava irredutível em relação a prender Benjamim. Ele conhecia a evidência, embora tenha sido uma evidência forjada. Mas Yehudá não sabia disso. Porém, ele tinha certeza que Benjamim era inocente, mas não tinha como provar isso. Muitas pessoas hoje estão sendo acusadas de crimes que não cometeram, são inocentes. Para você que está numa situação desse tipo, eu digo, confie no Senhor, espere. Ele se levantará e te livrará de todo esse mal. Os argumentos de Yehudá não foram para mudar uma sentença dada diante daquelas provas contundentes, mas sim de evitar a consequência do que ocorreria com seu pai Yaakov, caso ele voltasse para casa sem o seu irmão Benjamim. Yehudá estava disposto a sofrer o dano por algo que não havia feito de errado. E nesse ponto não é simples enfrentarmos um conflito para pagarmos um preço daquilo que não devemos. Davi diz, tem ali em Salmos, capítulo 69, versículo 5. Nas demais versões, versículo 4. Tem ali em Salmos 69, versículo 5, nas demais, versículo 4. Eu vou ler só a parte B. Sou obrigado a devolver aquilo que não roubei. E nós somos convidados, se necessário for, a sofrer o dano. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, parte B. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, parte B. Diz, por que não sofreis o dano? Muitas vezes não é fácil resolver um conflito quando a solução implica em sermos prejudicados, irmãos. Mas tenha certeza de uma coisa. Hashem fará restituição de tudo aquilo que de alguma forma nos foi tirado de forma injusta. Passamos por situações complexas no entendimento de necessidades de pessoas, onde tínhamos condições de ajudar alguém por um período determinado de tempo. Porém, quando não tínhamos mais como seguir com aquela assistência, nós fomos questionados, como se nós não quiséssemos mais ajudar. Como assim? Você me deu até agora e agora você vai parar? Não, estava contando com isso. Não estava nem procurando mais emprego. Quando, na verdade, não tínhamos mais como seguir fazendo aquilo daquela forma. A nossa situação havia se tornado insustentável. Já compartilhamos com vocês, mas vou relembrar. Em uma situação, nós precisamos vender o único carro da nossa família, porque havíamos nos comprometido, muito além do orçamento da casa, socorrendo vidas. E eu não ia voltar atrás com a minha palavra, com a minha decisão. E houve um prejuízo grande para a família. Embora todos estivessem de acordo com a decisão. Todos sofreram. Mas compreendemos que não era isto que Hashem desejava para a nossa vida. E nós aprendemos.
a fazer somente aquilo que está no nosso poder para fazer. Nada mais além. E naquela ocasião, ainda assim, Hashem nos socorreu e nos honrou grandemente. Mas só de pensar em repetir aquela situação, com minha esposa, com aquelas meninas, passando as necessidades que passaram, já me coloca numa situação de constrangimento. Não mais. Se tiver, nós vamos fazer com alegria e amor. Não tem. Está feito, acabou. Não mais. E às vezes, irmãos, a pessoa tem disciplina. Está passando o apuro que está passando porque tem disciplina. Aí a gente vai lá e tira da disciplina. Sobre quem vai recair a disciplina? Em cima daquele que desejou fazer o bem, mas não consultou a Hashem. E hoje, dentro do ministério, nós somos somente dispenseiros. Seguimos ordens de Hashem. Não fazemos de modo próprio mais nada. Nada. E quando enfrentamos situações onde temos que resolver conflitos de expectativas, interesse, e isso tem ocorrido com uma certa frequência, explicamos a situação, mas não temos como ir além do que realmente está na nossa condição de fazer no dia de hoje. Nós aprendemos. E ainda hoje acabamos sofrendo alguns prejuízos pessoais com dano próprio, mas nós preferimos isso do que sermos nós os criadores de conflito. Tem até um ditado popular aí que tem pessoa que não gosta de entrar em confusão, mas se entrar, paga muito para não sair. Nós estamos pagando muito para não entrar em confusão. O Senhor nos ajude a sermos pacificadores onde quer que nós estejamos nessa terra. É isso que Ele espera de nós. Porém, quando eu pego textos e os coloco nos lábios de Mashiach Yeshua, proveniente dele, estou restituindo o que não roubei e escolho sofrer o dano. Estas palavras de Yeshua assumem um novo sentido na história da minha vida. Porque a minha dívida com Yeshua, ela nunca poderá ser paga. Yeshua sofreu dano por mim, então o que eu poderia fazer para retribuir? Nada. Mas eu tenho me empenhado para fazer o melhor. E ainda assim, esse melhor, eu dependo do Senhor. Para ter saúde, para me levantar, para ter força, para seguir. E não tenho mérito nenhum em nada disso. Que o nome do Senhor seja louvado em todas essas situações. O que Hashem fez através de Yeshua por mim e por você só se explica pela graça, pelo amor incomensurável que o Senhor tem pelas nossas vidas e que Ele tem derramado sobre essa terra. Yosef sustentou toda a família, salvou todos da fome, mas Yeshua nos tem sustentado até os dias de hoje e nos tem salvo para a vida eterna. Nenhum de nós tem como retribuir isso. Eu escolhi retribuir uma pequena porção, atendendo o chamado que me foi feito. Estar aqui hoje faz parte desse chamado.
E quando enfrentamos conflito nessa vida, se queremos de fato resolver, muitas vezes teremos de seguir o modelo de Yeshua e abrir mão até do que nós temos direito, irmãos, para resolver a situação. E acreditem, jamais sairemos perdendo. Sempre bênçãos brotarão quando decidirmos seguir pela Shalom. Na Haftará lida hoje em Ezequiel, capítulo 37, versículo 15 a 19, lemos que a promessa de Hashem de unir a casa de Israel, mas hoje ela está dividida. E só Yeshua conseguirá resolver esse conflito. Doutrinas diferentes, linhas diferentes de raciocínio, esquenazi, sefaradi, ortodoxos, tradicionais, seculares. Assim está a casa de Israel. E eles acreditam que o conflito dele é com Hamas. O Mashiach tão esperado, que se tornou justamente o ponto de intenso conflito, é o maior problema hoje de Israel. Do povo de Israel para com Mashiach. Yeshua é o único que poderá resolver tudo isso com Shalom, que não será, um acordo de paz que não será quebrado. Que Yeshua volte em breve, Maranata, e todas as situações entre os nossos irmãos seja resolvida. Eu desejo do meu coração, luto por isto. Mas compete a nós a unidade de uns para com os outros. Todos para com Mashiach Yeshua, para cumprirmos o chamado de Hashem para as nossas vidas nessa terra. Unidos em um só propósito, intenção e responsabilidade. Que tenhamos entendimento disso em nome de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh. Estamos por enfrentar um ano no calendário comum muito complexo, irmãos. 2026, poderemos ter grandes desafios em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, sem nenhuma exceção. Com novas imposições e obrigatoriedades estranhas. Mas eu sei, eu tenho certeza no meu coração, unidos, nós poderemos resolver em Shalom cada um dos conflitos que vierem sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, não sejamos nós os causadores desses conflitos. Sejamos nós os que enfrentam os conflitos com coragem, em unidade uns para com os outros, em unidade para com Mashiach Yeshua, nos aproximando do Senhor com reverência, com temor e com responsabilidade, desenvolvendo as habilidades de sermos os melhores ouvintes, com coragem de sofrer o dano se necessário for, e lutemos para estarmos no centro da vontade de Hashem. Aceitemos então o desafio que o Senhor está nos propondo, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, o nosso Senhor e Salvador. Hashem, se apiede do teu povo, meu Pai, do qual fazemos parte, nos desperte para a tua verdade através de Yeshua, nos conceda a força para identificarmos e enfrentarmos todos os desafios que existem ainda nessa terra, enfrentar os conflitos com sabedoria e entendimento procedente do Senhor. Nos ajude a sermos o que o Senhor deseja que sejamos nessa terra, uma luz, um instrumento para trazer a tua presença gloriosa, a tua Shalom para essa terra, principalmente em situações de conflitos. É o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach.